Destruidor, né? O maior inimigo das tartarugas ninjas. Meio esquisito ele ter 3 lâminas aqui também, né? Mas ficou diferente, ficou legal. Visual bacana. Vem de vilão mesmo dos filmes antigos, cheio de espinho pra tudo quanto é lado. Filhos das Sombras. Lendário, vida e roxinho, né? Púrpura. Então, avaliações. Meio mais ou menos. Certo? Mas vamos lá. Vamos ver do que ele é capaz. Fúria de saque. Ataca um inimigo 3 vezes. O segundo e terceiro acertos desta habilidade ignoram 5 e 10% da defesa do alvo, respectivamente. Tá. O segundo e terceiro acertos desta habilidade causam 10 e 20% mais dano crítico, respectivamente. Eu não sei porque ele está considerando só o segundo e terceiro acerto, mas tudo bem. Só que esse é um personagem baseado em vida. Então, tudo bem. Ele é um cara que vai ficar bastante tempo vivo, mas não necessariamente vai causar muito dano. Mas beleza. Do meio para o final do jogo, vida se torna um atributo essencial. E ataca o inimigo 3 vezes, então ele já é bom, vamos imaginar, em qualquer lugar, tá? Em alvo único, né? Contra qualquer alvo único ele é bom. Ele ataca 3 vezes, ignora a defesa e causa mais dano crítico. Ninja Sombrio, 4 turnos, podendo cair para 3. Ataca todos os inimigos 2 vezes, tá? Isso é muito bom. Então você já mede um set de stun nele, você já tem 2 chances de stunar a galera a princípio. Cada acerto crítico destrói a defesa do inimigo em 5%, então máximo de 30, tá? Isso já é muito bom. Já estou vendo que ele não é necessariamente o cara que vai causar um monte de dano, mas que ele vai ficar vivo, vai ir prejudicando o time inimigo até ele, né, o seu time ou ele acabar derrotando os inimigos. E depende de acerto crítico, mas isso é fácil de conseguir. Cada acerto crítico também aumenta a vida máxima desse campeão em 5%, podendo ser aumentada até 30%. Mas como ele é um campeão de vida, quanto mais vida ele tem, mais dano ele causa. Cada acerto tem uma chance de 75% de colocar um malefício de absorver. Quando ele bate, ele recupera a vida. Este malefício não pode ser resistido se esse campeão estiver com um benefício de manto ou manto perfeito. Tá, então tudo dele comba. Esse ninja sombrio, uma ótima habilidade, ataca o time inteiro, destrói defesa e ele ganha vida máxima, desde que ele cause dano crítico. Mas no meio do jogo você já consegue ter que te dar 100% de dano crítico. E ele é dessa afinidade roxa, ou seja, ele vai causar dano normal em todo mundo. Então, já bem roubado, certo? E como causador de dano, que pode ficar muito tempo vivo no combate, porque ele é um herói de vida. Então, beleza. Terceira habilidade, Ninjutsu Real. Ataca todos os inimigos, de novo, podendo cair para 4 turnos. Então, outra habilidade que ataca o time inteiro. Antes de atacar, rouba todos os benefícios de um único alvo inimigo. Deve ser que você escolheu. Ele não disse que é aleatório. Este efeito não pode ser resistido se este campeão estiver com benefício de manto ou manto perfeito. Tá. Então esse cara tem que estar com manto e manto perfeito nele o tempo todo. Tem uma quantidade razoável de heróis que colocam manto e manto perfeito, pelo menos num alvo só. É possível. Difícil você achar para o time inteiro, mas para um cara é possível. Então não tem problema, né? Você vai conseguir alguém que coloque isso nele. Preenche o medidor de turno desse campeão com 15% para cada benefício roubado. Novamente, uma habilidade de preenchimento de turno estupidamente boa, certo? Já que não dá para resistir a esse efeito caso você esteja com manto, ataca todos os inimigos e rouba todos os benefícios de um só, né? Tá? Então tá bom, tá beleza, não rouba de todo mundo, de um alvo inimigo. Você escolhe quem tiver mais benefício. Se você pegar 2, você preencheu em 30% do seu medidor de turno. Ignora 15% da defesa de cada inimigo. Então, novamente, habilidades que ignoram a defesa são boas em todos os lugares. Além de benefícios de escudo e bloquear dano, que aparecem em grandes quantidades nas arenas. Em vez disso, se esse campeão estiver com benefício de manto ou manto perfeito, então tá, já percebemos que esse cara tem que ter manto ou manto perfeito o tempo todo. Ignora 30% da defesa de cada inimigo. Tá, esse cara é muito bom.
Tá, ele é muito bom. Não sei se ele chega a ser tão bom quanto a certas tartarugas que eu analisei aqui, mas todas as habilidades dele combam, todas causam muito dano e todas ignoram defesa. Então, ele é bom em qualquer lugar, certo? Ele tem 2 habilidades de ataque em ar, então ele é bom em qualquer lugar. Você coloca um 7 de stun nele, ele tem 2 chances de stunar o time inteiro do cara, ou qualquer que seja os inimigos. Se for um 7, se você fizer ele para causar dano, só dano, não stunar nem nada, ele também tem 2 habilidades que causam muito dano, que permitem eles inclusive recuperar pontos de vida, e ele tem um ataque básico que ataca 3 vezes, que também causa muito dano. Mas me parece que ele é focado em dano em área. Me parece não, é óbvio que ele é focado em dano em área, porque ele tem 2 habilidades de dano em área. Só que mesmo que seja contra um único alvo, ele é bom, tá? Por causa desses efeitos todos aqui. Então ele é bom em qualquer lugar, ele é bom contra qualquer um. Tirando um dimensional, tem um efeito passivo e um efeito ativo. Diminui todo o dano levado em 30%. Este dano é dividido igualmente entre todos os aliados, exceto este campeão. Aumenta o dano causado por este campeão em 15% para cada aliado morto. Tá, você já pode fazer uns combos bem interessantes aqui. Você pode colocar um monte de cara fraquinho para ele já bater as botas e esse cara ter um aumento de dano absurdamente alto e colocar ele para ficar lutando sozinho contra o chefe do clã, por exemplo. Porque ele pode colocar absorver no chefe do clã. Ele vai causando mais dano, vai ganhando mais vida máxima, ele vira uma máquina de bater nos outros sozinho e se recuperar, etc. Pode colocar um set de vampiro lá, de suga-vida nele, então, pelo amor de Deus, esse cara não morre nunca. Então parece que ele tem alguns heróis que eles são construídos para jogar sozinho, né? Então acho que é o caso desse cara. Parece que é meio que isso aí, tipo, ele se fortalece jogando sozinho, tendo só ele ali. Então isso já é bem roubado, tá? Então se você fizer um time, por exemplo, mesmo que você não queira que seus outros aliados batam as botas, ele divide o dano pro resto do time. Mas se o resto do time for um bando de tanque, né, gente com vida alta, defesa e vida alta, tem um monte de herói que causa... Ele, por exemplo, é um herói de vida que causa dano. Tem vários heróis aí de defesa e de vida que causam um monte de dano, que colocam um monte de malefício, que cura o time, enfim. Então, parece que ele é mais para um time que ou fica bastante tempo vivo, para ele diminuir o dano que ele recebe, ou um time que, ao ser eliminado, por qualquer razão que seja, aumenta estupidamente a quantidade de dano que ele causa. Então, até agora, o Destruidor realmente está destruindo para valer. Vejo ele como uma boa opção contra qualquer boss, mas esses bosses que tem um ataque em área que pode eliminar todo mundo. Então, por exemplo, o Demônio da Areia ou os Gêmeos de Ferro. Aqui, Gêmeos de Ferro, é melhor usar aquele anãozinho lá, o Geomante, mas a princípio esse cara é bom em qualquer lugar, tá? Efeito ativo: sempre que este campeão perder 20% de sua vida máxima em um ataque, ou seja, atacaram ele perdeu 20% da vida máxima dele, tem uma chance de 100% de evitar o próximo ataque. Quando este efeito garantido de evitar é ativado, ou seja, te atacaram e você evitou, coloca um benefício de manto perfeito neste campeão por 2 turnos. E tem uma chance de 50% de colocar um malefício de medo real em todos os inimigos por um turno. O medo real só é útil basicamente em arena. O malefício de medo real não pode ser resistido. Ou contra chefões que tem um monte de minionzinho. Tá, esse cara é muito bom, tá bom? Ele é muito bom. Não sei se ele é melhor que as tartarugas, porque tem umas muito absurdas. Mas esse cara é púrpura. A aura dele já é de vida. Todas as 4 habilidades dele combam. Todas são boas. Não tem nenhuma habilidade ruim. O problema disso aqui é de 6 turnos, mas pode cair para 4. Pode cair para 3. Tá? O Destruidor, ele é muito roubado. E ele joga sozinho, né? Então, sozinho ou com qualquer outro time. Então, na verdade, ele é melhor que as tartarugas.
ele não é melhor do que um time com todas as tartarugas, mas ele, se você puder ter ele, tenha ele, porque ele não precisa das outras tartarugas, ele joga sozinho, certo? É isso que tá colocado aqui. Ele é um cara fodão sozinho, certo? Ele diminui defesa, primeiro ele ignora a defesa, ele causa mais dano crítico, ele diminui a defesa do oponente, aumenta a própria vida máxima, coloca absorver, ignora escudo, bloqueia dano e coloca manto perfeito nele mesmo, e ainda tem essa possibilidade de evitar, né? Mas aí vai acontecer a cada 2 turnos, né? Tem um turno, ele evita, o próximo ele não vai conseguir evitar, no terceiro turno ele pode ativar esse efeito de novo, mas manto, ele pede manto, entendeu? Não manto perfeito, manto tranquilo, certo? Tem vários heróis que dão manto. Então esse cara talvez seja o mais útil de todas as tartarugas, mais flexível. Vida, dano, possibilidade de roubar benefícios de um alvo só. Tá, eu acho que ele não tem habilidades tão estupidamente roubadas como algumas tartarugas. Ele parece o mais equilibrado de todos. Todas as habilidades dele são boas. Ele não depende das tartarugas nem de ninguém, certo? Ele é realmente um vilão bem malvado, bem solitário. Mas você pode usar esse efeito passivo aí a seu favor, tanto tendo um time como não tendo um time nenhum. Eu acho que se você pudesse escolher ganhar alguém, eu acho que ele é uma boa opção pelo fato dele ser bom em todos os lugares. Eu acho que não tem lugar onde ele seja ruim. Bom, o único lugar ruim ao ter tanto ataque em área é quando o time adversário foca em retaliação. Mas isso não é muito comum. Então, assim, pode conseguir esse cara. Muito bom, destruidor. E acho que se fosse para conseguir alguma tartaruga, eu acho que seria aquela que é um suporte, né? Do bastão lá. Porque aquele cara cura demais. É um horror aquilo ali em questão de... horror no sentido positivo, né? Aquilo ali é muita cura, muito suporte. As avaliações não são boas, tá? São ruinzinhas. Mas eu acho que o pessoal talvez não esteja explorando, só teve 75. Eu acho que o pessoal não está explorando direito as habilidades desse cara. Porque quando você vai lutar contra uma quimera da vida, uma hidra, não adianta ter herói de ataque. O cara não fica vivo, o cara morre em 2 segundos. Contra a hidra é herói de vida, de defesa, que dá escudo, que cura, que faz isso aí. Um cara só ataque, um só item de ataque, não consegue ficar vivo muito tempo na hidra. Então é difícil manter um cara de puro ataque vivo na hidra. Então eu acho esse cara muito bom, tá? Eu tô achando estranho essas avaliações. Vejo ele sendo muito útil contra a hidra. Esse monte de coisa, manto perfeito, manto, remover os benefícios de uma cabeça de hidra. Acho ele muito bom, não sei porque o pessoal avaliou mal, não. Então beleza, pessoal, é isso aí. Se puderem, talvez seja mais fácil conseguir ele do que as tartarugas, mas eu diria sim que as tartarugas, não sei, acho que as tartarugas são mais roubadas que ele, mas as tartarugas a princípio dependem das outras para ter todo o seu potencial destrutivo. Basta ele, né? Ele sozinho já faz tudo, mas as tartarugas têm habilidades mais roubadas que ele, tá bom? Todas elas têm alguma habilidade estupidamente roubada, que é talvez muito melhor do que esse cara todo aqui junto. Por outro lado, ele é útil em qualquer lugar. Não tem lugar onde esse cara seja ruim, né? Ele pode ficar vivo e causar muito dano, ou enfraquecer o time adversário. Então ele é muito bom. Tá? Se você pensar nos pergaminhos, nas bênçãos que você pode colocar nele, esse cara é muito bom. Tá bom? Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar e colecionar aí as tartarugas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.